Hoje eu quero falar para vocês das 7 lições mais importantes que eu aprendi com o livro Dinheiro Não É o Problema, Você É, do Gary Douglas, o fundador do Access Consciousness. Enquanto a gente aponta o dedo para a nossa conta bancária, para a economia ou para a falta de oportunidade, a gente está ignorando a verdadeira e única fonte de toda a limitação em nossa vida, nós mesmos. Mais especificamente, a nossa recusa, gente, teimosa em receber a abundância que o universo tem para oferecer a todo instante. Então, primeiro ensinamento: o verdadeiro problema não é o dinheiro, é a sua recusa em receber o dinheiro. Antes da gente falar de qualquer ferramenta prática, a gente precisa fazer uma mudança estratégica aqui. Redefinir o problema. Enquanto a gente acreditar que o problema é o dinheiro, que ele é real, a gente vai continuar a ser impotente. A gente vai ser vítima das circunstâncias externas. Então o livro nos mostra que essa é a maior armadilha. A verdade é que o dinheiro nunca foi o problema e, portanto, ele nunca pode ser a solução. A verdadeira questão aqui é muito mais profunda e mais poderosa do que isso. A gente tem que focar no que nós estamos dispostos a receber. A principal frase aqui que você tem que guardar desse primeiro ensinamento: dinheiro não é o problema, dinheiro não é a solução. Receber é o problema e você é a solução. Então, a nossa situação financeira é um reflexo direto da nossa capacidade de receber. Dinheiro é apenas uma das muitas energias que estão disponíveis no universo, mas a gente constrói barreiras invisíveis que bloqueiam esse fluxo. Imagina, gente, que o universo é uma gigantesca estação de rádio que transmite uma programação 24 horas por dia em todas as frequências possíveis. Frequência da saúde, frequência da alegria, das oportunidades, da abundância financeira. Agora imagina que a sua disposição para receber é a sua antena de rádio pessoal. Se a sua antena estiver desligada ou danificada, vamos desenhar para dar exemplo aqui. Imagina, gente, que o universo é um rádio, uma gigantesca estação de rádio, tá? Isso aqui é um rádio, tá bom? Com infinitas frequências aqui, passando programações 24 horas por dia. A frequência da alegria, a frequência da riqueza, a frequência do amor, infinitas frequências. Você tem a opção de escolher qualquer uma dessas programações. Agora imagina que a sua disposição para receber essas informações, ou seja, essas programações, é a sua antena, tá? Aqui é uma antena. É a sua antena pessoal. Se a sua antena estiver desligada, danificada, ou sintonizada apenas na frequência da escassez aqui, ó, que também existe dentro do rádio, se você estiver sintonizado nessa frequência, e ela está alimentada por autojulgamento, por crença limitante, por sensação de não ser bom o suficiente, não importa qual forte seja o sinal dessas programações aqui do rádio, que você não vai receber, porque você está sintonizado só com essa estação. Deu para perceber? Você não vai captar as outras estações. É como se o seu rádio funcionasse numa frequência só. A frequência aqui está no programa da escassez. Você só roda nessa frequência. Você não está aberto, a sua antena não está aberta para receber o resto. Você continua girando o botão do rádio, procurando uma solução, sem perceber que o problema não está na transmissão, está na recepção. É a sua antena que está quebrada. O rádio está funcionando normal. Ou seja, a estação de rádio que está transmitindo aquilo, que é o universo. Mas a sua antena está quebrada. Então, se a sua antena está quebrada, não tem como você receber. Ela está sintonizada em uma estação apenas. Percebeu? Então, não é o dinheiro que é o problema, nem a solução. É você, o seu recebimento, a sua antena de recepção que está quebrada. E essa recusa em receber se manifesta de várias maneiras no nosso dia a dia. Você tem dificuldade em aceitar um elogio sem se justificar.
Ah, não foi nada, não. São seus olhos, por exemplo. Eu tinha muita mania de falar isso, né? Alguém me fazia um elogio. Nossa, como você tá bonita hoje. Eu falava, não, são seus olhos. Ou seja, você se sente desconfortável quando alguém oferece ajuda ou insiste em te dar alguma coisa. Você quer fazer tudo sozinho e você não aceita nada de ninguém. Eu falo isso aqui, gente, porque eu era exatamente essa pessoa, tá? Eu não aceitava ajuda de ninguém. Por mais na merda que eu tivesse, eu não aceitava ajuda porque eu tinha vergonha. Eu tinha um orgulho besta de que eu não queria precisar de ninguém. Mas isso sempre foi assim. Você recusa um presente, por exemplo, por achar que é demais. Cada uma dessas pequenas recusas é um treino para o seu músculo do não recebimento, porque você acha que você não é merecedor. Quando você bloqueia um elogio, você está energeticamente bloqueando todas as outras formas de contribuição que o universo lhe dá, incluindo o dinheiro. O dinheiro é apenas mais uma energia, gente. Se você não consegue receber um simples obrigado ou um simples elogio, como você espera receber um fluxo financeiro abundante? Então, para começar a mudar isso, o primeiro passo é a consciência. Esse livro convida a gente para um exercício simples. Durante um dia inteiro, você vai observar atentamente todas as vezes que você se desvia de um elogio, que você recusa uma pequena ajuda, sei lá, como alguém segurando a porta para você, ou que você minimiza um presente que você recebe. Em cada uma dessas situações, ao invés de você se justificar ou recusar, você vai praticar apenas respirar fundo e dizer uma única palavra: obrigado. Simples assim, mais nada. Apenas receba. Esse ato simples começa a fortalecer o seu músculo do recebimento. Isso abre os canais para que mais coisas boas entrem para você, na sua vida, incluindo o dinheiro, para que ele possa fluir na sua vida, assim como tudo, o fluxo da abundância. Essa abertura começa como a forma como a gente se comunica, não apenas com os outros, mas com o próprio universo. Segundo ensinamento, a armadilha da palavra querer e a consciência de pobreza. A nossa linguagem não é um mero reflexo da nossa realidade. Ela é a ferramenta com a qual a gente constrói tijolo por tijolo a nossa realidade. Cada palavra que a gente pronuncia ou que a gente pensa é um comando energético que a gente envia para o universo. Põe isso na sua cabeça, senão nada vai adiantar do que eu falar aqui. E poucas palavras são tão traiçoeiras e criadoras de escassez quanto a palavra querer. O livro nos alerta que, sem perceber, nós podemos estar usando a nossa própria voz para sabotar a abundância que a gente tanto deseja. Se a gente buscar no dicionário a palavra querer, o significado dela, né? Se a gente for lá na Wikipédia, é ter falta de. Somente mais tarde esse significado passou a ser colocado, né, na nossa língua como desejar. Portanto, energeticamente, toda vez que a gente diz eu quero mais dinheiro, nós estamos, na verdade, afirmando e declarando para o universo: me falta dinheiro. O universo que responde à vibração da sua afirmação vai lhe entregar mais do que você está pedindo. Mais falta, mais escassez. Pessoas que são verdadeiramente abundantes, elas não operam a partir do querer. Elas operam a partir do ter, do permitir e do criar. Isso é uma coisa que a gente aprende no Access. Já expliquei para vocês várias vezes. Exemplo do dia a dia. Pensa nisso como você fazer um pedido num restaurante cósmico. Se você chama o garçom e diz: me falta comida, ele não vai entender isso como um pedido para o prato do dia. Ele vai entender a sua declaração literal: você está sem comida. Ele pode até sentir pena de você, mas ele não vai te trazer um banquete. Da mesma forma, o universo. Ele não interpreta os seus desejos ocultos. Ele responde à energia da sua declaração. Quando você afirma falta, ou seja, eu quero, você sintoniza a sua realidade na frequência da falta. E o universo, que é um espelho perfeito, só pode refletir mais dessa mesma frequência de volta para você. Essa mentalidade é chamada de consciência de pobreza. É um estado mental, não uma condição bancária, gente. Ela pode afetar tanto os pobres quanto os ricos.
O livro cita um exemplo aqui de os bilionários que numa festa se dedicavam a degradar os seus funcionários. Isso, gente, demonstra uma profunda falta de abundância interna, uma incapacidade de reconhecer e receber a grandeza dos outros. A consciência de pobreza se manifesta no orgulho de ser pobre. Ah, eu sou pobre, mas pelo menos sou feliz. E no julgamento dos ricos. Ah, eles são diferentes, são pobres. E uma outra coisa também, na constante sensação de que nunca é o suficiente. É um ponto de vista que afirma que a falta é mais real do que a abundância, e essa mentalidade é a fundação sobre a qual a gente constrói a nossa recusa em receber. Exercício prático para a gente poder eliminar isso. Você vai dizer em voz alta 3 vezes. Eu não quero dinheiro, eu não quero dinheiro, eu não quero dinheiro. E aí você vai observar a sensação do seu corpo. Você se sente mais leve ou se sente mais pesado? Para a maioria das pessoas, a sensação é de leveza, de expansão. Porque segundo o Access, a verdade sempre nos faz sentir mais leves, enquanto a mentira nos faz sentir pesados. Essa leveza indica que a sua verdade não é a falta de dinheiro. Para colocar isso em prática, você começa a eliminar a palavra querer do seu vocabulário financeiro, tá? Ao invés de dizer eu quero mais dinheiro, comece a fazer perguntas, que são a chave para abrir as portas. Enquanto as afirmações de falta fecham as portas. Então pergunta para o universo, como posso ter mais dinheiro do que eu jamais pensei em ter um dia? Como a abundância pode entrar de formas infinitas na minha vida? Quais são as fontes de renda que estão disponíveis para mim agora? Começa a fazer perguntas, como eu sempre ensinei no canal. Porque as perguntas, gente, elas abrem as portas para as infinitas possibilidades. Enquanto as afirmações, elas fecham todas as outras portas, elas abrem uma porta, que é a daquela afirmação que você está fazendo. E as outras ficam todas fechadas, ou seja, você não enxerga todas as possibilidades que você poderia. Ela limita, uma resposta limita, uma pergunta amplia as suas possibilidades. Terceiro ensinamento aqui é exatamente isso, o poder das perguntas para você criar infinitas possibilidades. Se as afirmações de querer criam limitação, o que então cria a expansão, Vanessa? A resposta é simples: viver na pergunta. A maioria de nós foi ensinada a buscar respostas e conclusões. A gente acredita que ter uma resposta dá controle, né, da segurança. Mas ele diz que cada resposta que a gente formula é, na verdade, uma parede que a gente está construindo, limitando o que pode entrar na nossa realidade. As perguntas, por outro lado, são convites. Elas abrem as portas para o universo. E o universo, com a sua infinita sabedoria e criatividade, ele que está lá do topo vendo tudo, ele nos surpreende com soluções e probabilidades que a nossa mente finita jamais poderia imaginar. Essa é a filosofia central do Access, você viver na pergunta. Vocês veem que eu faço sempre perguntas nos meus mantras, né, que eu coloco no canal. Sempre é pergunta. Por quê? Porque eu vivo isso todos os dias, eu faço perguntas o tempo todo. Para o universo, para mim, para o mundo, para o meu corpo. Ao invés de você decidir como as coisas devem ser ou tentar decifrar uma solução, você entrega a questão para o universo e você se torna um receptor curioso das possibilidades que ele pode te mostrar. Então, eu vou fazer 3 perguntas chaves aqui, que são importantes para você mudar a sua vida. O que se requer para tal coisa aparecer? Nesse caso aqui que a gente está falando do dinheiro, então, o que se requer, universo, para o dinheiro aparecer na minha vida? Essa pergunta convida o universo a te mostrar caminhos. A segunda pergunta, o que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? Ao invés de você entrar em pânico quando alguma coisa dá errado, faz essa pergunta, porque ela muda a energia da situação. Porque o fato, a coisa que aconteceu, você já sabe. Você não sabe a solução, então você pergunta para o universo, o que eu não estou percebendo aqui? Que se eu percebesse, mudaria toda a minha vida, toda essa situação. E a terceira pergunta, como pode melhorar? Essa pergunta convida o universo a superar a si mesmo. Porque tudo na sua vida pode melhorar. Qualquer situação, por melhor que ela seja, pode melhorar ainda mais. Nada de falar, ai,
Tá tão bom que se melhorar estraga. Quando você fala isso, você fala pro universo assim: olha, universo, eu não quero mais disso, tá? Já tá bom, chega. Não, você quer sempre melhorar. Como pode melhorar? Sempre pode melhorar. Por melhor que esteja, você sempre tem que perguntar como pode melhorar, para que o universo te traga sempre o melhor. Porque a nossa mente, gente, funciona como um computador com um banco de dados limitado. Esse computador contém apenas as nossas experiências, as nossas crenças e os nossos conhecimentos do passado, ou seja, aquilo que a gente já viveu. Quando a gente tenta decifrar a solução para um problema, a gente está basicamente fazendo uma busca nesses arquivos internos que são limitados. Viver na pergunta é como você se conectar a um computador à internet infinita do universo. Quando você faz uma pergunta, você está abrindo um portal para receber os downloads de possibilidade que estão completamente fora do seu banco de dados atual, que a sua mente lógica jamais poderia ter inventado, porque não estão na sua experiência, no seu banco de dados limitado, eles estão no registro acástico, nas experiências do todo, do universo de infinitas possibilidades. Percebeu que é muito maior seu acesso? Está acessando uma nuvem infinita de possibilidades, e não o arquivo do HD limitado do seu computador, com as experiências que você já conhece e que muitas vezes não deram certo. Quarto ensinamento: o dízimo que você dá para a igreja agora é para você. Depois da gente mudar a nossa linguagem e começar a viver na pergunta, a gente precisa de uma ferramenta financeira tangível que ancore essa nova mentalidade de abundância aqui no mundo físico. E aqui ele fala do conceito poderoso e contraintuitivo, que é a importância da gente se pagar primeiro. O universo, como um eco, responde àquilo que nós honramos. Se a gente honra nossas contas primeiro, ele vai trazer para a gente mais contas para a gente honrar. Mas se do contrário a gente escolher honrar a nós mesmos primeiro, ele vai nos trazer mais de nós para sermos honrados. Exemplo: a ferramenta é simples, mas é profunda. Você vai guardar 10% de toda e qualquer renda que entrar na sua vida. E o mais importante, você não vai gastar esse dinheiro. Isso não é um fundo de emergência ou de investimento, é uma conta de honra. O propósito é acumular dinheiro para ter dinheiro. A lógica do livro é que quando você faz isso, você envia uma mensagem clara para o universo. Eu gosto de ter dinheiro. Eu me honro. Eu sou digno de ter abundância. E o universo, percebendo isso, que você valoriza ter dinheiro, ele responde enviando mais dinheiro. Isso é um contraste direto com a prática comum de você pagar todas as contas primeiro, o que energeticamente diz para o universo: eu honro as minhas contas, elas são a minha prioridade. E o universo obediente lhe envia mais contas para você pagar. Pensa na sua vida financeira como um jardim. As contas e as dívidas são as ervas daninhas que você tem que retirar, enquanto a prosperidade e o bem-estar são as flores que você tem que cultivar. A maioria das pessoas passa a vida inteira regando as ervas daninhas primeiro, esperando que sobre um pouco de água para regar as flores. O resultado é o quê? Um jardim cheio de erva daninha e flores murchas. A prática de você investir esses 10% em você mesmo, essa lógica, é você regar as suas flores primeiro, a sua conta de honra primeiro. O dinheiro, como a água, ele flui para onde a atenção vai. A honra e a intenção são direcionadas. Quando você nutre a sua própria abundância primeiro, você vai ver as suas flores, o seu dinheiro florescer, e não as suas contas. Então, vamos para a prática. Você vai criar um cofrinho lá na sua casa, uma caixinha, não sei, para se honrar primeiro. Nem que seja pouco. Por exemplo, você recebeu R$1. Você vai lá e vai pegar 10 cêntimos e guardar nesse cofrinho. Porque isso é energético, gente. Isso representa a energia que você quer. Não é tanto física a coisa, é mais a energia do processo, entendeu? Nem que seja 1 cêntimo, 10 cêntimos, mas você tem que se honrar primeiro e guardar nesse cofrinho. Quinto ensinamento: viva em incrementos de 10 segundos e destrua o seu ontem. Quantas vezes nós nos sentimos paralisados pelo peso das decisões passadas ou pela ansiedade sobre o que o futuro nos reserva?
Ele diz que o passado e o futuro são ilusões que roubam o poder único que a gente tem de criação, que é o momento presente, o agora. É o único momento possível para você criar alguma coisa. Esse ensinamento nos oferece duas ferramentas interligadas. Primeiro, é você viver em incrementos de 10 segundos. O que é isso aí, Vanessa? A ideia é que cada período de 10 segundos é uma nova vida, uma nova oportunidade para você fazer uma escolha diferente. Se você cometeu um erro, ele existiu apenas nos 10 segundos anteriores. Nos próximos 10 segundos você é livre para escolher de novo, sem o peso da culpa. Lembra quando eu falo lá quando eu falo do Bashar no nosso canal, lá no Eu Sou Que Sou, que você muda a sua vida em bilionésimos de segundos, infinitas vezes? É mais ou menos isso. Cada um fala de uma maneira, mas é mais ou menos isso. Nos próximos 10 segundos você pode fazer novas escolhas. Segunda coisa, destruir e descriar a vida diariamente. Essa é a aplicação prática da vida em 10 segundos, só que numa escala maior. Todas as manhãs você deve energeticamente destruir e descriar tudo o que você foi no dia anterior. Isso não significa terminar seu relacionamento ou fechar seu negócio fisicamente, tá bom, gente? A gente tá falando aqui de energia, entenda. Significa liberar todas as decisões e julgamentos do passado para criar alguma coisa nova hoje. Imagina que a sua vida é uma lousa branca. A maioria das pessoas escreve suas experiências, decisões, seus fracassos nessa lousa e nunca mais apaga. Elas passam o resto da vida tentando desenhar um futuro maravilhoso no meio daqueles rabiscos da lousa. Você tem a lousa aqui, ó. Isso aqui é a sua lousa. Ela tá cheia de coisa escrita. Como é que você consegue escrever algo melhor todo dia? Se cada dia você não apagar esta lousa para escrever coisas novas, isso aqui vira uma bagunça, uma confusão. Você não consegue criar nada novo. Percebe? Então você precisa resetar essa lousa todo dia. Todo dia de manhã você precisa ir lá e apagar essa lousa para começar um novo dia com ideias novas, com possibilidades novas, infinitas probabilidades. Destruir e descriar é o seu ato de pegar um apagador e limpar a lousa completamente todas as manhãs. Você se dá uma dádiva de um espaço limpo, um novo começo onde você pode criar o que você quiser sem limitação. Esquece o que foi ontem. A lousa hoje começa do zero. Todo dia começa do zero. Então, o que você vai fazer na prática? Todo dia, quando você acordar, antes de olhar para o celular ou para qualquer coisa, você vai dizer em voz alta: tudo que eu fui ontem, eu destruo e descrio agora. Quem eu sou hoje e quais grandiosas e gloriosas aventuras eu poderei ter hoje. Todo dia de manhã você vai falar isso. Claro, se você quiser. Eu deixo anotado do lado da minha cama e eu leio todo dia quando eu acordo. Outra dica, ao longo do dia você vai se fazer a pergunta: se eu tivesse apenas 10 segundos para viver o resto da minha vida, o que eu escolheria agora? Isso, gente, vai trazer instantaneamente o seu poder por presente. O único lugar onde a mudança é possível. O sexto ensinamento desse livro. A diferença entre humanos e humanoides. Você já se sentiu diferente? Como se você não se encaixasse às regras, às expectativas do mundo? Você já se julgou por você não ser motivado pelas mesmas coisas que a maioria das pessoas? Então ele diz que esse sentimento é porque existem duas espécies no planeta de seres, os humanos e os humanoides. E você precisa entender a qual grupo desses você pertence. Os humanos funcionam a partir do julgamento, da crença e da realidade fixa e limitada. Isso é tudo que existe. Eles se prendem às coisas como são e eles resistem à mudança. Já os humanoides são os criadores, os inventores, os agentes de mudança. Esses são aquelas pessoas que estão sempre buscando uma maneira melhor de criar, de existir. Elas se sentem constantemente erradas e elas se julgam por não se encaixarem no molde humano. No gado, sabe? Na maioria. A diferença mais crítica em relação ao dinheiro é essa. Para os humanos, o trabalho é um meio para um fim, o dinheiro. E para os humanoides, a alegria está na criação em si.
O dinheiro é apenas um subproduto secundário. E o sétimo e último ensinamento aqui, que é o que eu falo sempre nos meus mantras lá do canal, é o mantra do Axis, né? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Para você solidificar essa nova forma de ser e ter uma ferramenta simples para você recalibrar a sua energia diariamente, você pode repetir esse exercício de falar esse mantra. Porque ao contrário de você pensar positivo, que muitas vezes leva a gente a negar ou resistir a alguma coisa que a gente não gosta, o mantra ele é uma declaração de permissão, um convite para a gente experimentar a vida no total. O bom, o ruim, o feio, o belo, tá? De uma maneira completamente nova. Então, o conceito é o seguinte: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, quer dizer o seguinte: a chave está na palavra tudo. Ela não discrimina, ela não inclui os desafios, as contas, as decepções, nem as vitórias. Ela inclui tudo. A proposta é você não evitar as dificuldades, mas mudar a forma como você vive essas dificuldades. Facilidade significa que as coisas podem vir sem muita luta, sem dor. A alegria significa que a gente pode encontrar leveza em todas as experiências. E glória significa experimentar a vida com abundância, com exuberância. Porque, gente, a maioria de nós foi programada para acreditar que a vida é por padrão dolorosa, sofrida e sangrenta. Nós vemos os desafios como problemas a serem superados e a luta como uma virtude. Então, esse mantra é um convite direto para a gente questionar essa realidade. E se o propósito da vida não for sofrer, mas simplesmente se divertir? E se a gente pudesse encarar uma conta inesperada com a mesma curiosidade e leveza como a gente encara um presente? Essa mudança de ponto de vista, de perspectiva, dissolve a resistência que cria a maior parte do nosso sofrimento. Então, ele sugere que a gente fale o mantra todos os dias, pelo menos 10 vezes ao acordar e 10 vezes ao ir dormir, tá? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu falo sempre que eu lembro, durante o dia todo. Não passo o dia inteiro falando, tá, gente? Quando eu lembro, eu falo. Agora, para a gente concluir aqui o nosso livro, eu vou dar 3 dicas práticas para a gente treinar esses ensinamentos no nosso dia a dia. A primeira dica é você fazer o seu pote de honra, aqueles 10%. Pega um pote, um vidro transparente, uma caixa bonita, qualquer coisa que pareça especial. Decora e dá um nome como o meu pote de honra ou fonte da abundância. A regra é simples. Para toda e qualquer quantia de dinheiro que você receber, seu salário, um presente, qualquer coisa, R$5 que você achou na rua, você deve colocar fisicamente 10% desse valor dentro dessa caixinha. Antes de fazer qualquer coisa com esse dinheiro. Porque o ato físico de você separar o dinheiro e ver ele se acumulando no pote, cria uma energia visual de prosperidade, de auto-honra. Reforça a mensagem para o universo de que você ama e está disposto a ter dinheiro. Segunda dica, o jogo do ponto de vista interessante. Isso é para a gente praticar o não julgamento e a permissão, que são essenciais para o recebimento. Sempre que você se deparar com alguma coisa que te irrita, que gera um julgamento sobre você ou sobre outra pessoa, ou que cause preocupação, você vai dizer: interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Ou interessante ponto de vista que ele tem esse ponto de vista. Esse exercício treina você a ser como uma rocha no rio, que ele descreve no livro. Você observa os pontos de vista passarem como se fosse a correnteza, sem ser arrastados por ele. Isso neutraliza a carga emocional e abre a sua capacidade de receber, porque você para de criar barreiras e julgamentos. E a terceira dica é o reset matinal de 2 minutos. Todo dia, antes de você pegar celular ou pensar nas suas preocupações, quando você acordar, você vai fazer 3 coisas na sequência. Primeiro, destrua o ontem. Diga em voz alta: tudo que eu fui ontem e tudo que as minhas finanças, meus negócios foram ontem, eu destruo e descrio agora. Isso vale para qualquer coisa que você queira colocar aí na frase. A segunda, faça pergunta criativa, pergunta para o universo.
Quem eu sou hoje e que grandiosas e gloriosas aventuras eu terei hoje. O que mais é possível hoje que não era ontem. E o terceiro, ative o mantra 10 vezes. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Esse ritual diário coloca você no assento do motorista da sua vida. Você começa o dia com a sua lousa limpa, a lousa em branco, para começar e criar o dia que você deseja para você, sem pensar no que foi ontem, sem se lastimar, pronto e aberto para receber. E lembre-se, tá? Eu vou deixar a frase final aqui para você nesse vídeo. A riqueza que você busca não é algo a ser perseguido, mas algo a ser permitido. E a pergunta final não é como eu consigo mais dinheiro, mas sim até onde eu estou disposto a receber. Tá bom? Esse era o resumo aqui dos pontos mais importantes desse livro, dos maiores ensinamentos que eu aprendi com esse livro. Tá? Espero muito que te ajude de alguma maneira. Se você ficou até aqui, coloca para mim nos comentários. Eu recebo a abundância na minha vida. Deixa aqui para mim nos comentários para eu saber que você ficou nesse vídeo até o final. Quem tiver interesse nos meus atendimentos personalizados, cursos e redes sociais, link sempre na descrição do vídeo. Beijo, te vejo na próxima.